Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então, vamos lá. Em um jantar de Natal oferecido a amigos, o anfitrião abriu duas garrafas de um mesmo vinho. O conteúdo de uma delas permaneceu intacto, enquanto o da outra foi consumido em cerca de 90%. Então, sobrou só um restinho lá no final. As duas garrafas foram tampadas. A cheia foi guardada na geladeira e a outra no armário da cozinha. Uma semana mais tarde, na ceia de Ano Novo, o conteúdo desta última garrafa, foi usado para temperar a salada, ou seja, aquela que foi consumida 90% e foi guardada no armário da cozinha, tá bom? Então, temos dois itens aqui para responder. Então, o A. O que aconteceu com este vinho para poder ser usado como tempero de salada? Justifique usando uma equação química. Pois muito bem, pessoal. A aqui, ela tem o quê? Ela fez, na realidade, houve, né, uma oxidação. Mas do que houve uma oxidação? O vinho é uma bebida alcoólica que contém qual álcool? O etanol. É o mesmo que a gente usa para consumo, né, de bebida alcoólica, de limpeza, combustível, tá? Então eu vou escrever a estrutura dele aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, H3C, CH2, OH. Esse é o nosso famoso álcool etílico ou etanol, tá legal? Se ele foi guardado numa, tá vendo que em relação à garrafa, tava o quê? Ela tava muito, vamos dizer, ela tava tinha pouco vinho, tava bem vazia, vamos dizer assim. Esse ar que ainda foi tampado e guardado no armário da cozinha, isso influenciou na oxidação desse álcool. E esse álcool, pessoal, ele vai sofrendo as oxidações, né? Ele sofre duas oxidações. Por quê? Porque é um álcool primário. O que é um álcool primário? O álcool primário é aquele carbono que está ligado a um outro carbono. Ou seja, aqui ó, nós temos o OH, que é um álcool, ele está ligado ao carbono primário. Então ele sofre duas oxidações. Nós temos um produto intermediário aí nesse caso, certo? Nós temos o álcool que vira aldeído, que depois ele vira ácido carboxílico. E tá vendo que ele pergunta, foi usado como tempero da salada, ou seja, ele azedou, ele virou vinagre. Com certeza a gente já ouviu isso, né? Então nós temos uma oxidação aqui e nós podemos fazer ele de uma forma direta, tá certo? Esse álcool etílico se transformou em ácido etanóico ou ácido acético, que é o ácido presente no vinagre, tá bom? Então, como que é a estrutura aqui, ó? Nós temos H3C, C dupla O, H mais água, certo? Então, nós temos exatamente o nosso ácido acético. Tá legal, pessoal? Então, justificamos usando uma equação química. Tá legal? Então, vamos para B. Até que esse daqui já é até que é bastante exemplos, né, que nós utilizamos eles. E então fica mais simples da gente visualizar. Mas é importante, isso é uma oxidação de álcool primário, tá bom? B. Cite dois fatores físicos e ou químicos que favoreceram a transformação no conteúdo de uma garrafa da, e não no da outra, né? Pessoal, primeiro, nós tínhamos duas garrafas. Uma estava muito vazia, ou seja, o líquido, o vinho foi consumido 90%, me sobrou 10% dele, enquanto da outra garrafa não houve consumo, tá? Então, o que acontece? Essa garrafa que estava cheia, quando ela foi tampada novamente, ela não teve muito contato com o ar, então não oxidou, porque eu tinha muito, né, o vinho dentro da garrafa, então não tinha espaço para o ar entrar direito ali. Se oxidou, oxidou bem pouquinho ali na ponta, por isso que ele tampou. E outro fator, colocou na geladeira, ou seja, diminuindo a temperatura, nós não favorecemos a reação, não favorecemos a oxidação desse álcool, tá certo? Então, como que a gente pode falar, né?
ele está pedindo para citar dois fatores que favoreceram a transformação do vinho da garrafa que estava vazia, que tem muito ar, tem muito oxigênio, favorece, né, a oxidação, e foi guardada no armário. Ou seja, a temperatura do armário da cozinha é bem maior do que dentro da geladeira. Então, temperatura e quantidade de oxigênio do ar favoreceram a oxidação do álcool, tá bom? Então, como que a gente pode escrever aqui para citar dois fatores físicos e ou químico, tá? A gente pode escrever, ó, como em uma garrafa tinha um conteúdo menor de vinho, tinha mais oxigênio lá dentro, né? Então, como uma garrafa tinha um conteúdo menor de vinho, posso colocar aqui, não, vírgula, continha uma quantidade maior, eu só vou colocar de oxigênio, tá? De O2 dentro dela, tá certo? Continha uma quantidade maior de O2. Lógico, favorecendo a oxidação. E também, o que que a gente pode falar? E foi guardada no armário, vírgula, com uma temperatura mais elevada do que na geladeira, tá? Mais elevada do que. Tá legal? Então, esses são os dois fatores: a presença de gás oxigênio e a temperatura. Tá legal, pessoal? Até que não foi um exercício tão difícil assim, né? Mas Unicamp, Unesp, né? FUVEST tem esses exercícios que são dissertativos pra gente escrever. Tá legal, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E se você chegou até aqui, também coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag oxidação de álcool. Tá bom, pessoal? E claro, isso ajuda a engajar o vídeo. Eu tenho que agradecer toda a curtida, compartilhamento e comentário que vocês estão colocando, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado mesmo, tá, pessoal? E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente crescer cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!